Por que seu feed é um experimento de Schopenhauer? Sabe aquele sentimento de vazio depois que você passa 2 horas no TikTok? Aquela sensação de, caraca, mano, acabei de ver 300 vídeos e não lembro de nenhum. Então, você acabou de experimentar o que um alemão mal-humorado descobriu em 1820, observando gente rica em festas de Frankfurt. Arthur Schopenhauer olhou para a burguesia bebendo champanhe e percebeu uma parada que a gente só conseguiu provar 200 anos depois com a invenção do Instagram. Ninguém ali naquela festa estava feliz. Eles estavam correndo de uma verdade tão incômoda que preferiam qualquer distração, qualquer prazer instantâneo, qualquer coisa para não olhar para dentro. E adivinha, você está fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora tem um algoritmo otimizado para te manter nessa corrida para sempre. Schopenhauer sacou o esquema. A vida humana funciona como um pêndulo entre dor e tédio. Você quer uma coisa, sofre até conseguir. Consegue e sente nada, um vazio. Aí aparece um novo desejo e o ciclo recomeça. Mas aqui está o pulo do gato que ninguém te conta. O que a gente chama de felicidade quando finalmente consegue algo não é prazer de verdade. É só a dor parando. É alívio. E alívio não é a mesma coisa que alegria não, meu parceiro. É neutro. E o humano odeia neutro. Neutro é tédio, então a gente sai correndo atrás da próxima dopamina. Agora pensa comigo, vamos fazer uma comparação. O que é o Tinder se não esse pêndulo em forma de app? Você quer match, sofre com cada não, consegue o match, sente aquele pico de 3 segundos e já está entediado querendo o próximo. O Instagram, mesma merda. Você posta a foto, fica ansioso esperando curtida, as curtidas vêm, você sente nada, então você posta de novo. É Schopenhauer em loop infinito, rodando a 5G. A gente criou uma civilização inteira baseada em acelerar o pêndulo. Antigamente você esperava meses para receber uma carta. Agora você entra em crise se a pessoa não responde em 10 minutos. A gente meio que otimizou a entrega do desejo. E o resultado? A humanidade mais ansiosa, deprimida e medicada da história. O mais engraçado disso tudo, as grandes empresas de tecnologia não estão vendendo felicidade. Elas estão vendendo o alívio temporário da infelicidade, que é exatamente o que Schopenhauer disse que a gente ia perseguir para sempre. Cada scroll é uma promessa. O próximo vídeo vai ser bom. Cada deslize para o lado, a próxima pessoa vai ser aceita. E você acredita, porque a alternativa é sentar com o vazio e perceber que talvez não exista o próximo que vai resolver. Então você continua scrollando, continua deslizando para o lado, continua correndo. E o nosso alemão mal-humorado de 200 anos atrás já sabia. Você está preso num algoritmo que não foi criado pelo Vale do Silício. Foi criado pela própria estrutura da consciência humana. Bem-vindo ao inferno, meu amigo. O Wi-Fi é ótimo, mas você nunca vai estar satisfeito. A farsa do quando eu conseguir X. Faz um exercício mental comigo agora. Pensa na coisa que você mais queria há 5 anos. Aquilo que você jurava que ia mudar a sua vida. Talvez fosse um emprego, um corpo, uma pessoa, sei lá. Pensa bem. Agora responde com honestidade. Conseguir aquilo te fez feliz de forma permanente? E se você não conseguiu? Outra coisa não ocupou o lugar dela na sua cabeça? Talvez isso daqui que eu vou te contar arruine seu dia. Você não foi feito para ficar satisfeito. Nunca. E toda marca, todo coach, todo influencer está lucrando em cima de você nunca sacar isso. Tem uma pesquisa famosa sobre ganhadores de loteria. Sabe aquelas pessoas que ganham milhões do dia para a noite? Estudos mostram que elas voltam para o nível de felicidade anterior em meses. Eu não estou falando de anos não, estou falando de meses. O cara ganha 50 milhões de reais, compra uma mansão, carro importado, viaja para o mundo inteiro e em 6 meses está com o mesmo nível de satisfação de quando ganhava um salário mínimo. Agora me fala como que isso é possível. É simples. Porque o problema nunca foi a falta de dinheiro. O problema é que você é um ser humano. E o ser humano é fundamentalmente programado para nunca estar satisfeito com o suficiente. Imagina o cara que rala 10 anos para conseguir um emprego dos sonhos. Finalmente vira gerente, diretor, sei lá. E aí, ele descobre que o emprego dos sonhos vem com pesadelos novos. Política interna, pressão absurda, gente te sabotando. Ele não falhou não, velho. Ele só descobriu que emprego dos sonhos é propaganda. Ou aquela mina que finalmente perde aqueles 15 quilos que ela jurava serem um problema. Ela emagrece, posta foto, recebe elogios e 3 semanas depois está obcecada com celulite, com flacidez, com uma parada antes que ela nem notava. Porque o problema nunca foi o peso. O problema é que a gente sempre acha um novo defeito para odiar. Uma nova meta para conseguir. Um novo
quando eu consegui X para poder pendurar na frente como uma cenoura. Schopenhauer chamou isso de desejo como estrutura da existência. Desejar é faltar algo, e a vida em si é desejo contínuo. Então a vida é falta contínua. Você não vai chegar lá porque não existe lá. O objetivo da cenoura não é você alcançar, é você correr. A economia inteira depende disso. Se você finalmente ficasse satisfeito, pararia de comprar. Se você aceitasse seu corpo, a indústria da beleza iria à falência. Se você parasse de perseguir status, metade dos produtos viraria inútil. Então eles te vendem a narrativa. Você está quase lá, só falta mais um curso, mais um produto, mais um like, mais um 0 na conta. Aí você pega e compra essa narrativa. Porque a alternativa é admitir que talvez você já tenha tudo o que precisa e ainda assim sinta vazio. E essa verdade dói demais para você olhar de frente. Então a gente continua correndo atrás da próxima conquista, acreditando na próxima promessa. E Schopenhauer tá lá, rindo no túmulo, porque ele já sabia, você foi enganado desde o início. A cenoura é de plástico. Nem de plástico, né? Se for parar a pensar, plástico dura pra caramba. Você não está no controle. Aqui é onde a filosofia realmente fica perturbadora. Você acha que está tomando decisões. Talvez você ache que escolheu sua carreira, escolheu aquela pessoa para transar, escolheu o que almoçar hoje. Schopenhauer olha para você e fala: errado, amigão. Quem está escolhendo não é você, é a vontade. E antes que você me pergunte, não, ele não está falando de força de vontade ou autoajuda. Ele está falando de uma força cósmica, cega, irracional e completamente indiferente à sua felicidade que controla toda a vida no planeta. Plantas crescem em direção ao sol por causa da vontade. Leões caçam por causa da vontade. E você está scrollando o Tinder às 3 da manhã por causa da vontade. A diferença é que você tem a ilusão de que você decidiu fazer isso. Pensa quanto da tua vida gira em torno de sexo. Mesmo que você não queira ter filhos. Mesmo tomando anticoncepcional, pílula, camisinha, o que for. Pensa na energia mental que vai para a atração. A roupa que você escolhe, o shape que você quer ter, as fotos que você seleciona para o perfil, a piada que você ensaia para parecer engraçado. Tira toda a sofisticação cultural e você está fazendo exatamente o que um pavão faz abrindo a cauda. É um ritual de acasalamento. Você não inventou isso. A vontade inventou você para fazer isso. Ela quer que a espécie continue. Então ela cria desejo sexual avassalador. Te faz achar que aquela pessoa é especial, única. A pessoa certa. Você se apaixona. E apaixonar parece a experiência mais profunda e significativa da sua vida. Schopenhauer te olha e fala: parabéns, você caiu no truque mais antigo do universo. Porque o que acontece depois que a vontade consegue o que quer? A intensidade passa. Não porque você escolheu errado. Não porque a pessoa mudou, mas porque a vontade já cumpriu a missão e está indo embora. A paixão não dura porque não era para durar. Era só combustível biológico para você reproduzir. Depois disso, você fica num relacionamento com um ser humano real, cheio de defeitos e se pergunta: cadê aquele sentimento? E muita gente termina achando que precisa achar alguém novo para sentir aquilo de novo. Não percebe que está rodando o mesmo script, só trocando ator. A vontade adora essa galera. Consegue te fazer reproduzir várias vezes. Mas não é só sexo. É ambição, competição, medo da morte, aquela sensação de que você devia estar fazendo mais, conquistando mais, sendo mais. Toda vez que você se sente inadequado, é a vontade rachando o chicote. Toda vez que você se compara com alguém, é a vontade garantindo que você não saia do jogo. Toda vez que você não consegue relaxar, é porque você não é o protagonista dessa história. Você é o personagem. E o roteirista é uma força cega que não tem plano, não tem sabedoria, não tem moral. Ela só existe. E existe sem se importar nem um pouco com você. Seu sofrimento não é um castigo. Não é porque você errou. É a condição de estar vivo. E perceber isso, cara, é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Por que todo relacionamento morre? E por que isso não é culpa de ninguém? Sobre relacionamentos. Sabe aquele discurso de alma gêmea? De amor verdadeiro dura pra sempre? É só achar a pessoa certa? Pra mim, é mentira. Não porque amor não existe, mas porque o amor que você sente no início não é amor. É química cerebral sequestrada pela vontade para te fazer reproduzir. E quando essa química acaba, e ela vai acabar, acredite em mim, você tem duas opções. Culpar a pessoa e sair procurando o próximo, ou entender o jogo e decidir conscientemente se quer continuar jogando. Eu vou tentar te explicar o que realmente acontece quando você se apaixona. Seu cérebro libera um coquetel de oxitocina, dopamina, serotonina. Você fica literalmente drogado.
A pessoa vira uma obsessão, você idealiza ela. Você ignora red flags gigantes porque seu cérebro tá te sabotando. Schopenhauer diria que a vontade te cegou de propósito. Porque se você enxergasse a pessoa como ela realmente é, um ser humano falho, com defeitos, com histórico complicado, talvez você não quisesse pegar ela. E a vontade meio que não pode deixar isso acontecer. Então ela injeta fantasia na sua cabeça. Faz você acreditar que essa é diferente. Faz você escrever um textão de madrugada. Faz você aguentar um comportamento tóxico porque, mas quando é bom, é tão bom. É uma manipulação biológica em nível industrial, velho. E aí depois de meses ou anos, a química muda. A intensidade cai. Você olha pro lado da cama e vê um ser humano normal. Não mais a projeção idealizada. E muita gente entra em pânico. Perdi a paixão, eu preciso terminar. Eu vou precisar achar alguém que me faça sentir aquilo de novo. Aí vai pro Tinder, conhece outra pessoa. O cérebro libera o coquetel de novo e... plot twist? 2 anos depois, mesma situação. Eu acho que 2 anos é muito. Mas tá bom. Enfim, o problema não era a pessoa anterior. O problema é que você acha que paixão química é amor. E confundir os dois é a receita perfeita para passar a vida toda pulando de relacionamento em relacionamento, perseguindo um sentimento que é biologicamente programado para ser temporário. Schopenhauer argumentava que a natureza usa a paixão como artifício para a reprodução. Se víssemos claramente a manipulação biológica, talvez resistíssemos. Ou seja, se você soubesse que está sendo manipulado por hormônios para transar com alguém que, estatisticamente, vai te irritar profundamente em 3 anos, você pensaria 2 vezes. Então a natureza te droga primeiro, te faz agir depois, e quando a droga acaba, você acorda tipo, caraca, velho, o que eu fiz? E olha, isso não significa que relacionamento é impossível. Significa que relacionamento real só começa quando a química acaba. Quando você decide conscientemente ficar com aquela pessoa sabendo que ela não é perfeita. Que você não é perfeito e que vão ter dias de tédio, de raiva, de o que eu tô fazendo aqui. Aí sim, isso aí é escolha, aí sim é amor. O resto é só propaganda biológica. As únicas 3 saídas da prisão: arte, compaixão e foda-se estratégico. Ok, então a gente é uma marionete de uma força cega condenada a oscilar entre sofrimento e tédio até morrer. Legal, obrigado pela depressão, Schopenhauer. Mas calma. Porque aqui fica interessante. Schopenhauer, esse alemão rabugento, não só diagnosticou o problema, ele achou as saídas temporárias. Sim, temporárias, mas reais. E você provavelmente já usa elas sem nem saber. A primeira é a arte. E antes que você pense que isso é papo de Mauricinho em museu, escuta. Sabe quando você está completamente imerso numa música, num filme, num jogo e o mundo some? Tipo, você esquece seus problemas, seu celular, sua existência. Schopenhauer chamava isso de estado estético. Por alguns minutos, você não é mais um escravo da vontade. Você é só consciência pura absorvendo beleza. É por isso que a música te arrepia. Por isso o filme te faz chorar mesmo sendo ficção. Por isso que você fica 40 minutos olhando para um quadro e sente algo estranho que você não consegue explicar. Não é manipulação emocional barata. É um escape genuíno da prisão. Durante aquele momento, você não quer nada, não tá perseguindo nada, não tá comparando nada, tá só presente. E isso é raro pra caralho na vida moderna. A gente vive no piloto automático, sempre pensando no passado ou no futuro, sempre com a mente zumbindo com ansiedade. A arte te puxa pro agora, te faz parar de querer. E parar de querer, mesmo que por 3 minutos, isso é liberdade. A segunda saída, a compaixão. E olha a ironia, porque Schopenhauer era conhecido por ser um babaca em pessoa, mas a filosofia dele leva a uma conclusão que se todo mundo é marionete da mesma vontade, se todo mundo está sofrendo a mesma condição, então a fronteira entre eu e você é ilusão. Quando eu vejo você sofrendo, eu estou vendo eu mesmo. Isso é base de compaixão real, não aquela compaixão performática de post no Instagram, não aquele, ai coitadinho, condescendente. Mas o reconhecimento profundo de que a gente está no mesmo barco furado. O bilionário e o mendigo estão no mesmo pêndulo, só em pontos diferentes. A pessoa que você inveja está sofrendo também, só de formas que você não vê. E a terceira saída, e a mais radical,
ascetismo. Não, calma, você não precisa virar um monge não. Mas e se você parasse de jogar o jogo? E se você olhasse para sua vida e identificasse quais desejos são realmente seus e quais foram instalados por propaganda, pressão social, pela vontade te manipulando? Você quer mesmo aquela casa maior ou só quer porque o vizinho comprou uma? Você quer mesmo a promoção ou quer o status que acha que vem com ela? Você realmente quer mais seguidores ou foi condicionado a achar que número significa valor? Essa daí é a jogada. Cada desejo que você elimina é uma corda a menos que o mundo pode puxar. É uma fonte a menos de sofrimento. É liberdade real, não a liberdade de ter tudo. A liberdade de não precisar de nada. E num mundo que lucra bilhões te convencendo que você sempre precisa de mais, essa é a rebelião mais perigosa que existe. Manual de sobrevivência para um mundo que lucra com sua infelicidade. Eu quero fechar isso com o que realmente importa. O que você vai fazer com essa informação? Como você vive sabendo que felicidade permanente não existe e que você é programado para nunca estar satisfeito? Primeira regra, e presta atenção porque isso vai contra tudo que te ensinaram. Pare de acreditar em felicidade permanente. Ela não existe. Qualquer um que está te vendendo isso, seja um coach, um guru, um terapeuta quântico, seja lá o que for, está mentindo ou é delirante. O melhor que você pode esperar da vida é isso aqui: momentos de paz, interrompidos por sofrimento, interrompidos por prazeres breves. De volta para a paz. É isso. Tenta aceitar isso. Porque quando você aceita, você para de achar que tem algo errado com você quando você não está feliz 24 horas por semana. A segunda, seja honesto com seus desejos. Toda vez que você quiser alguma coisa, faz a pergunta, cara. Eu ainda iria querer isso se ninguém nunca soubesse que eu tenho? Talvez essa pergunta revele quanto do seu desejo é genuíno e quanto é performance social. Você quer aquele carro ou quer que as pessoas te vejam naquele carro? Você quer aquele corpo ou quer a validação que acha que vem com aquele corpo? Você quer aquela carreira ou quer dizer em festa que você trabalha naquela empresa? A resposta vai te surpreender. A maioria dos nossos desejos não é nosso. É importado, é o algoritmo, propaganda, é a vontade usando a cultura como fantoche. E a terceira, pratique querer menos, de propósito, não como castigo, mas como uma libertação, minimalismo real, não aquele do Instagram com um sofá de 10 mil reais. Menos posse significa menos coisas para manter, menos coisas para atualizar, menos coisas para comparar. Carreira menos prestigiosa, mas com mais tempo livre? Poder ficar solteiro ao invés de forçar relacionamento porque já está na hora. Isso é poder. Reduzir redes sociais porque você percebeu que aquilo é manipulação em formato de app? Poder também. Cada vez que você solta uma corda, você fica mais difícil de controlar. Propaganda para de funcionar. Pressão social perde o efeito. Você pode passar por uma loja sem sentir que precisa entrar. Isso é liberdade de verdade. A quarta, quando você for desejar algo, deseja limpo, com consciência. Aproveita o processo. Se você vai perseguir uma meta, curte a perseguição. E se conseguir, fica mamando naquele momento até a última gota antes de sair correndo para o próximo. Schopenhauer diria que isso ainda é ser escravo. E ele está certo. Mas se você vai estar no jogo de qualquer jeito, pelo menos joga sabendo que está jogando. Quinta, protege seus momentos de arte, de absorção total em algo. Música, filme, caminhada, conversa profunda, o que funciona para você. Esse tempo não é luxo, é remédio, é o respiro de não ser um fantoche por alguns minutos. E finalmente, compaixão por você e pelos outros. Todo mundo que você encontra está lutando com essa mesma condição. A pessoa que te cortou no trânsito está sofrendo. Seu chefe babaca está sofrendo. Seu ex está sofrendo. Isso não é desculpa para comportamento merda. Mas contextualiza. A gente está tudo preso aqui, se debatendo. Então o mínimo que dá para fazer é não piorar para o outro. E quando alguém te perguntar, mas não é deprimente pensar assim? Pode responder desse jeito. Não. Deprimente é passar 80 anos perseguindo felicidade que não existe. Morrer com sensação de que perdeu o ponto, achando que falhou porque nenhuma conquista foi suficiente. Schopenhauer te oferece outra coisa, não é felicidade, mas honestidade. E no mundo afogado em promessas falsas, honestidade é o bem mais raro que existe. Então, para de correr um pouco, olha para o pêndulo, reconhece ele e decide conscientemente quando você vai dançar e quando você vai só assistir.